Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar a aula de titulação por complexação, centrados na complexação do EDTA. Recordando, EDTA trata-se do ácido etileno diamino tetracético. Nós já vimos essa estrutura na aula passada. Ele pode estar ionizado de diferentes formas. Aqui, por exemplo, em meio muito ácido, quando a concentração de H+ é grande, então os 6 átomos de hidrogênio, que podem ser protonados ou desprotonados, estão adicionados à molécula, e aqui completamente desprotonado. Veja que até os grupos ácidos perderam cátions H+, perderam prótons, e temos as carboxilas aqui. A maior capacidade de formar complexos com metais ocorre quando o EDTA está completamente ionizado, desprotonado, porque isso libera os pares de elétrons que vão ser cedidos com o metal. No caso do EDTA, trata-se de um ligante polidentado, ele é hexadentado, porque tem 6 grupos cedendo pares de elétrons para o metal, que pode ter carga 2+, 3+, o metal aqui pode mudar. Essas moléculas polidentadas que se dobram para poder abraçar o metal através dessas ligações são chamadas quelantes, e o conjunto é chamado quelato. E como nós já vimos aqui numa montagem com o modelo de pau e bolas. Mas o que acontece se nós pegarmos o EDTA com pH extremamente baixo, 0, e nós formos aumentando o pH, isto é, introduzindo ânions hidróxido, ânions OH-? Inicialmente, eu vou ter, como tem muito pouco OH-, tem muito H+, o meio é muito ácido, eu estou aqui, ó. Eu vou ter essa estrutura com 1, 2, 3, 4, 5. Os 6 hidrogênios ionizáveis estão na molécula. E eu a estou representando aqui como H6E2+, porque tem 2 cargas positivas. Mas vamos aumentando o pH. Colocando-se mais ânions hidroxila, ao invés de H6, você vai ter H5. Porque um ânion hidróxido, o nome hidroxila é errado, é usado no Brasil e é errado, eu acabei de errar. Pois bem, o ânion hidróxido vai retirar um H+, e vai ficar H5E+, uma carga positiva só. Aumente o pH, coloque mais hidróxidos. E aí você vai tirar os 2 cátions H+, que estavam no grupo amina. Corresponde ao H4E. H4, ó, 1, 2, 3, 4. Lembrando que só estamos representando os hidrogênios que podem ser colocados ou retirados na forma de H+. Põe mais o H-. Agora, os ânions OH-, os ânions hidróxido, tiraram mais um H+. E eu já tenho uma carga negativa que está representado aqui por H3E-. Ó, 1, 2, 3, H3E, que é o EDTA, menos. Se aumentarmos então o pH, aí nós teremos 2 cargas negativas, o H2E2-, aumenta mais o pH, tira mais H+, eu tenho 3 carboxilas já desprotonadas, e finalmente, quando o pH ultrapassa esse ponto aqui, 8, 9, começa a prevalecer a forma completamente desprotonada, representada aqui por E4-. Esta é a forma que mais se liga ao metal, que forma aquele quelato, como nós vimos no slide anterior. E esta, então, a primeira, é a forma completamente protonada. Lembre-se que EDTA é um aminoácido. Essa característica dos aminoácidos de apresentarem diferentes formas protonadas
É fundamental para você fazer um vestibular como o FUVEST, como o Unicamp, como o Enem, porque aparece muito isso com outros aminoácidos, aqueles que formam as proteínas, os chamados aminoácidos proteinogênicos. Vamos explicar um pouco melhor esse gráfico. As quantidades estão como frações molares. Como a gente aprende lá em soluções, em fisicoquímica ou em química, na química do núcleo comum 2, a fração molar de um componente é a quantidade em mol de um componente dividida pela quantidade total de mols de todo mundo. Isto é, a fração molar de um componente é a quantidade em mol dele dividida pela quantidade em mol total. Eu chamei a atenção para este ponto, onde essa quantidade do E4-, o que é o E4-, gente? É isso aqui, ó, o EDTA completamente desprotonado com 4 cargas negativas. Observe que neste ponto que nós salientamos aqui, a fração molar é meio, quer dizer, metade de todas as quantidades em mol de todas essas formas do EDTA está na forma do Ne4-, que é a forma que faz o quelato com maior intensidade. Mas talvez alguém possa pensar assim, mas professor, aqui é tudo concentração em mol por litro. E aqui você só colocou mol. Eu fiz assim para associar com aquilo que nós já aprendemos. Mas tanto faz na fração molar considerar mol ou mol por litro, porque litro em cima e litro embaixo corta. Então, para soluções, a fração molar expressa em mol ou em mol por litro dá o mesmo número, dá a mesma coisa. Que nós preferimos trabalhar com pH básico. Por quê? Porque a quantidade do EDTA na forma E4-, isto é, com maior capacidade de complexação, é maior. E lembre-se que todas estas formas se relacionam entre si reversivelmente. Por exemplo, aqui, o H2E2- vai perder um H+, que não está representado aqui, e fica apenas HE3-, que vai virar o E4-. Então, uma série de equilíbrios relacionados. Agora, vamos retomar aquela titulação, mas com um conhecimento um pouco maior. Eu tenho, então, uma bureta, na qual eu vou colocar a solução de DTA, de concentração conhecida. Vou colocar a amostra, que pode ser uma solução com cálcio, magnésio, alumínio, ou a maior parte de outros metais, aqueles que conseguem formar complexos, mais o NET, o negro diericromo T, e mais uma solução tampão. Essa solução tampão habitualmente é feita com amônia cloreto de amônio, e é claro, depende da quantidade de ambos, o pH vai girar em torno de 10, que nós acabamos de ver. Um pH bem básico como esse vai ter uma quantidade bastante grande do E4-, do EDTA4-, que é uma forma bastante complexante. Ao final, nós vamos ter o EDTA completamente complexado com cálcio. É sempre bom notar que o cálcio tem carga 2+, o EDTA desprotonado completamente é 4-, menos 4 mais 2, é o -2 que aparece aqui. Ô tio Milho, mas você não falou que a fração molar lá era meio? Quer dizer que só metade é o EDTA 4-. Ocorre que tem um fenômeno que nem pensa em fazer FUVEST e Unicamp sem saber, que é o conceito de Le Chatelier. Conforme o EDTA vai complexando, ele vai saindo deste equilíbrio, mais EDTA monoprotonado vai se transformando no EDTA completamente desprotonado, até que todo ele seja consumido. E nós vamos obter então aquela curva na forma que nós vimos na aula passada.
E vamos falar um pouquinho então sobre o negro dericromo T. A gente não viu ele negro até agora, aqui sólido, ele é bem escuro e fica preto. Em inglês chamado Erichrome Black Tea. E aqui está a molécula. Veja que há dois grupos fenol, OH preso, o anel aromático é fenol. E fenóis são ácidos. Portanto, em solução aquosa, esses grupos se ionizam. Observem que aparecem cargas negativas porque perderam H+. Isto expõe os pares de elétrons que vão poder complexar. Então, quando você joga no início da titulação a solução com cálcio, magnésio ou o que seja, e o negro dericromo, forma-se um complexo. Assim como os indicadores ácido-base também são ácidos e bases, os indicadores de complexação também formam complexos. E mais, ele é azul. Pô, mas você mostrou que ele era rosa no início. Sim, ele é rosa no início porque já tem cálcio. Você colocou a solução de cálcio a ser titulada e o negro dericromo. E esse complexo é que fica rosa. E o que faz o EDTA? Ele vai retirando íons cálcio até que quando o negro dericromo não tem mais cálcio preso em si, ele volta a ficar na sua cor azul, sem complexar ninguém. Ainda lembrando que, como ele aparece aqui, é um ligante bidentado, lembra? Com duas capacidades de fornecer par de elétrons, agindo como base de liga. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e QTC. Je finis en sueur, c'est de la folie. Comment ça? Si je suis pas prêt pour l'atterrissage, pourquoi je commence à danser comme Kamel Wally? Parce que celle-là il tape, il casse, y'en va il donne